Olá, pessoal, muito bom dia! Quarta-feira, 2 de julho, obrigada pela companhia de vocês. Começa agora mais uma edição especial do Talk Show A Voz do Mercado. A gente vai debater hoje o Plano Safra 2025-2026, anunciado nesta segunda e terça-feira pelo governo federal. O tema de hoje será mais juro, menos seguro, o que deve mudar para o agro, o mercado e a economia. Vamos esmiuçar o assunto com 3 convidados especiais. Arnaldo Jardim, deputado federal e vice-presidente da FPA, Carlos Aguiar, diretor de agronegócios do Banco Santander Brasil, e Luiz Cláudio Cafani, da Archer Education. Eu quero cumprimentar meu parceiro de mediação, o ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Ivan Verdequim. Você me ouve? Bom dia para você. Bom dia, Sueli. Bom dia a todos do A Voz do Mercado. Pois é, um tema super importante. E ontem, dia 1º, no lançamento do Plano Safra da Agricultura Empresarial, o ministro da Agricultura disse que o presidente da República poderia pedir música no Fantástico, porque era o terceiro plano de safra deste governo, com anúncio recorde de recursos para o financiamento da safra. Quem conta um conto diz a sua verdade. Portanto, eu quero partir dos dados reais e vou tomar um tempinho de vocês para apresentar o balanço do crédito rural na safra 2024-2025, que se encerrou no dia 30. Os novos dados foram divulgados ontem pelo Banco Central do Brasil. Por favor, diretor, joga os números da tela. Bom, vou comentando enquanto a gente projeta os slides na tela. Então, está aí o resumo das aplicações do crédito rural na safra 2024-25. Então, vocês vejam que no crédito de custeio foram 200 bilhões de reais aplicados efetivamente, uma queda de 11,5% em relação ao encerramento da safra 2023-2024. Na linha do meio, investimento, vocês vejam aí 91 bi, queda de 16,5%, e os recursos para comercialização da safra caíram 18,7%, ficaram em 69,6 bi. No total, foram aplicados 360,7 bilhões de reais para toda a agricultura empresarial e familiar. E um dado importante, houve uma queda de 18% no número de contratos de custeio. Vamos ao próximo slide, onde nós vamos apresentar o balanço dos recursos segundo os beneficiários do crédito rural. Pronaf ficou praticamente igual, 62,3 bi, igual a praticamente a safra 2023-2024. O Pronamp foi a boa notícia, cresceu 11,9%, alcançando 56,5 bi. Mas vejam no número 3, os demais produtores, ou os grandes produtores, houve uma queda de mais de 21% do financiamento da safra, 242 bilhões. De modo que o consolidado da agricultura empresarial, 298,4 bilhões, uma queda de 16,7%. Portanto, quando o próximo slide, por favor. Portanto, quando o governo anuncia o Plano Safra, ele está anunciando um plano, como estão os números aqui na tela, que foi noticiado pela imprensa, a mídia no geral, esse Plano Safra de 516,2 bilhões, né, contra um Plano Safra do ano passado de 508,6 bilhões, um aumento de 1,5%. Esses números do que aparece aqui para 2024, 2025, a gente pode comentar depois, não são os que estão no Plano Safra do ano passado. Dentro desse totalzão aí de recursos para 2025, 2026, o governo incluiu 185 bilhões, é o que dizem, de CPR. Esse número não foi divulgado oficialmente pelo Ministério da Agricultura.
O próximo slide é um ponto que a gente pode comentar também, são as taxas de juro do crédito rural nas últimas 3 safras. Para o Pronaf da agricultura familiar, os juros foram mantidos aí no custeio entre 2% e 3%. Para os médios produtores do Pronaf, passou de 8% para 10%. O crédito de investimento passou de 8,5% para armazém e 13,5% é o caso do Moderfrota, e a taxa de juros de custeio para os demais produtores, 14%. Vocês podem ver que a Selic, no ano passado, estava em 10,5%, atualmente 15%. Esse encarecimento do capital de giro da agricultura, a gente vai ver no próximo slide, tem gerado, além de problemas climáticos, um aumento da inadimplência do crédito rural contratado pelas pessoas físicas. Nas taxas reguladas, está em 1,5%, e nas taxas livres de mercado, 5,2%. Certamente, esse tema da inadimplência será muito discutido ao longo deste ano safra. Muito obrigado, diretor. Voltamos ao debate, minha querida Suelen. Debruçado em cima desses números, a gente sabe que você teve pouco tempo, aí passou várias horas desde que o plano foi divulgado, começou a ser divulgado na segunda-feira, se estendeu ontem a divulgação dos médios, né, e grandes produtores. E agora sim a gente vai direto às análises dos nossos convidados. Deputado Arnaldo Jardim, vou direto ao ponto com você. Como é que você está acostumado? Qual a sua avaliação técnica sobre o Plano Safra 2025-2026? E como está o relacionamento, de fato, entre a Frente Parlamentar da Agropecuária e a Frente Parlamentar do Cooperativismo com o governo federal, deputado? Suelen, muito bom dia, uma alegria participar da Voz do Mercado e tão embalado por aquilo que foi a substantiva já a análise feita agora pelo nosso querido Ivan Vedequim. Mais profundamente, de uma forma que nós, inclusive, temos dificuldade, reconheço. Um pouco porque precisa se decompor aquilo que são as informações, segundo, porque o governo não tem tido clareza na apresentação de alguns dados. Um primeiro deles que salta aos olhos é o fato de que nós temos uma dúvida sobre essa inserção das CPRs. O cálculo que o governo faz, o número que apresenta aqui o Ivan, eu acho que isso tem base, de 185 bi, é algo escudado naquilo que foi o volume das CPRs do ano anterior. Não era costume apresentar o Plano Safra com a agregação disso. A justificativa feita pelo governo é de que, como é um título, vamos chamar, incentivados ou não tributação, tá certo? Ela poderia ser entendido dentro de um plano que lista linhas exatamente equalizadas, né? Nós temos questionamento a fazer com relação a isso. Mas a pergunta sua foi mais abrangente, Suelen, e eu quero a ela responder. Primeiro, consideramos que o governo não fez o esforço que havia anunciado necessário. Particularmente, isso deve ser medido pelo montante disponível para a equalização, de um total que no ano passado foi de 16,3 bilhões. O número apresentado agora para a equalização é de 13,4. É uma diminuição significativa, nem se fôssemos contar a inflação, seria ainda mais relevante. No número foi de 17,5%, o que caracteriza que o setor agro não mereceu a atenção anunciada, uma discussão, uma distância entre aquilo que era a intenção declarada e aquilo que foi efetivamente realizado, né? Com base nisso, cara Sueli e Carlos, Luiz, todos que estão aqui nos prestigiando e nos dando a oportunidade de entender mais profundamente essa questão, nós queríamos destacar ainda a distância entre aquilo que se anuncia e aquilo que efetivamente se pratica, né? No caso anterior, nós tivemos um claro número que vai ser consolidado na, no, na, nas próximas,
no próximo mês, que entre o anunciado para o Plano Safra e o efetivamente realizado, houve também o descompasso. Como é que se mede, portanto, Suelen e todos que estão aqui na Voz do Mercado? A nossa análise tem que levar em conta o montante, tem que levar em conta a taxa de juros, o detalhamento pelas linhas e o percentual de subvenções. Mais do que isso, o ano passado, o nosso cálculo, em conjunto com a CNA e em conjunto particularmente com a OCB, duas instituições que, ao lado das outras, o Instituto Pensar Agro, nos ajudam nessa análise que fazemos em nome da FPA e da Frente do Cooperativismo, demonstram de uma forma muito clara que a safra moveu de investimento e de custeio cerca de 1,1 trilhão. O Plano Safra anunciado no ano passado, da agricultura empresarial, estava na casa de 479 e efetivamente realizado. Os nossos números são algo em torno de 430 bi, tá certo? Portanto, é um percentual pequeno do volume. E o montante do ano passado, que foi diminuído de 16,3, respondia por apenas 16,3 bilhões que vem do orçamento, apenas 1,5, 1,4 do total que foi mobilizado. Esse percentual agora de 13,4, que é aquilo que virá de subvenção, faz com que essa participação caia para casa de 1,2 aproximadamente. Portanto, é o governo retirando-se de qualquer estímulo direto ao setor agro. O Plano Safra, portanto, muito aquém daquilo que o setor agro precisa e merece para continuar a ser esse motor da economia brasileira. Muito obrigado, caríssimo deputado Arnaldo Jardim. E eu queria chamar agora o Carlos Aguiar, que é o diretor de agronegócio do Banco Santander no Brasil. E o Carlos trabalhou muito tempo na área financeira da Caixil, na Brasil Agro, tem uma vasta experiência nas finanças do agronegócio. Carlos, segundo a contabilidade que eu fiz ontem, o Banco Central estima que os bancos privados representam 20,8% de todo o crédito rural no Brasil. Qual é a relevância, de fato, do Plano Safra para um banco como o Santander Brasil? Carlos, por favor. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui nesse programa. Vamos lá. A importância para o Santander do Plano Safra, talvez ela seja menor do que para os bancos públicos, que são os grandes tomadores desses recursos equalizados, né? O Santander, como um grande banco privado, ele basicamente trabalha nas linhas de acordo com o depósito à vista, ou seja, na exigibilidade do Plano Safra para os depósitos à vista. Nós não trabalhamos com as linhas tanto de de agricultura familiar, que é do Pronaf, a gente acaba repassando nossa exigibilidade para outros bancos que trabalham no Pronaf, e também nós não trabalhamos com as linhas equalizadas. Basicamente, nós trabalhamos com o produtor médio para cima. Desse fato, ocorre não só no Santander, mas também nos outros bancos privados, que a gente acaba trabalhando muito mais com os títulos do agro, né? Do que efetivamente com o Plano Safra. Então, o Plano Safra para nós ele é importante como um guia para onde está indo o financiamento do mercado, um guia para onde está indo as taxas de mercado, então subindo as taxas, acompanhando a Selic, e muito mais uma prévia do humor que vai estar com o produtor e como ele vai se financiar no próximo Plano Safra. Então, para nós é muito mais um guia do que vamos dizer assim, uma linha fundamental. No final do dia, para nós, o Plano Safra representa aproximadamente 10% da carteira entre todas as linhas. Agora vou direto para o Luiz Cláudio. O Ivan nos apresentou, Luiz, os principais números do Plano Safra e mencionou a inclusão da cédula de produto rural no Plano Safra do Ministério da Agricultura. Explica para a gente melhor essa vinculação da CPR com o crédito rural, Luiz. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com esse time
maravilhoso de pessoas que conhecem muito agro. Bom, meu entendimento é mais ou menos o entendimento do Ivan. Ele colocou o número de 185 bilhões em CPR. Então, para ficar claro qual que é o meu entendimento, imagina que um produtor vai no banco pedir um crédito rural, né? Senta lá no gerente do banco, o banco vai olhar, o banco é o operador do crédito rural das linhas direcionadas, ele vai olhar, ver se ele tem algum crédito de depósito à vista, de fontes de recursos de depósito à vista. Se ele não tiver, ele vai oferecer um crédito livre através de uma LCA. Então, a LCA foi captada dos clientes do banco, que são os investidores que investem numa LCA, e essa LCA, esse recurso, é repassado para o produtor. Então, imagina nessa situação, o banco ele pode pedir, nas linhas que são direcionadas, né, que são subvencionadas, o banco geralmente pede como o contrato entre o produtor e o banco um título de crédito chamado cédula pignoratícia, cédulas de crédito rural, os títulos de crédito rural. No caso de uma LCA, ele pode pedir uma CPR. Quer dizer, então, o que é a CPR? A CPR, justamente, é o contrato, que é um título de crédito, entre o produtor e o banco para operacionalizar aquele recurso que vem através da LCA. Então, no meu entendimento, quando se coloca na soma essas CPRs de créditos relativos aos créditos direcionados, está havendo, na minha cabeça, uma dupla contagem, né? Porque se a estatística já olha o volume de LCA direcionada, já conta lá na estatística, quer dizer, se for lá no Banco Central buscar os dados através do SICOR, da matriz de dados do Banco Central, e puxar os números de LCA, que são os números de LCA direcionadas, que estão dentro do crédito rural, já está somado lá o quanto de recursos, dessa fonte de recursos que vieram através da LCA. Quer dizer, quando o banco que operacionaliza essa LCA vai emprestar para o produtor, ele pede um título de crédito. Pode pedir qualquer título de crédito, mas geralmente pede uma CPR. Ao pedir essa CPR e contabilizar essa CPR também, o valor dessa CPR, na minha opinião, está havendo uma dupla contagem, e isso não acho que seria correto. Deputado Arnaldo Jardim, o senhor é um engenheiro de formação, é um construtor de leis, é um fazedor de mercados, foi o relator da lei do FIAG, que são os fundos de investimento no agronegócio. Como o senhor vê a ameaça de colocar uma alíquota de 5% no imposto de renda nos títulos do agronegócio, que foram criados em 2004, no primeiro mandato do presidente Lula, para criar um sistema privado de financiamento do agronegócio, que hoje já tem 1,3 trilhão de reais no mercado. Como o senhor vê essa ameaça de tributação, deputado? Meu caro Ivan, nós teremos uma posição muito clara, já adotada pela FPA, com relação a uma militância, uma dedicação para evitar que isto ocorra. Eu vou a alguns números que você nos brindou aí, que são importantes. Todo o processo do Plano Safra tem declinado de importância relativa na questão toda do financiamento do agro. O próprio testemunho agora, feito pelo Carlos Aguiar, a partir da sua indagação, deixou isso muito claro. O Carlos disse, olha, para nós cria uma referência, mas não é a fonte que nós trabalhamos centralmente, um banco da importância do Santander. E isso não é uma coisa específica. O Plano Safra foi perdendo relativamente importância porque a constituição de produtos, desde a sua passagem, Ivan,
pelo Ministério, quando você esteve lá ao lado do Roberto Rodrigues, depois pelo relatório feito pelo deputado Pedro Lupion, daquilo que foi a consolidação dos instrumentos como LCAs, tudo isso fez com que nós pudéssemos dar sequência a buscar fontes alternativas de financiamento. Eu próprio, você lembrou, fui autor dos FIAGROS, e agora nós tivemos recentemente um momento em que o governo, quando da definição da reforma tributária sobre o consumo, chegou a considerar de taxar os fundos imobiliários e os FIAGROS, tá certo? A partir da CBS. Nós conseguimos derrubar esse veto, caracterizar esse fundo como não contribuinte. E agora estamos passando para uma fase de descrever o conjunto de operações para preservar isso. E vem agora a nova proposta, que é a taxação das LCAs, dos próprios FIAGROS, assim como, infelizmente, não é uma coisa só focada no agro, vem a taxação das debêntures incentivadas e das debêntures de infraestrutura. Ou seja, o governo busca onerar o custo do capital. No nosso entender, isso é totalmente contraditório com o espírito da reforma tributária que foi aprovado. Nós estamos dispostos, porque aí pode-se dizer, então estão pedindo mais apoio, mas não querem que se tenha mais arrecadação. Nós queremos que o equilíbrio fiscal seja buscado, isso deve ser buscado pelo corte de gastos do governo. O governo tem realizado a arrecadação nesse primeiro semestre acima da expectativa. Não houve nenhuma frustração de receita, dentro dos parâmetros orçamentários propostos e aprovados pelo Congresso Nacional. Portanto, nós consideramos que se deve buscar o equilíbrio por conta disso. E trabalharemos muito fortemente contra a taxação de LCA, dos FIAGROS e contra a taxação das debêntures, que tem sido o motor para os incentivos a investimentos em infraestrutura. Não onerar o custo do capital, porque essa oneração tem um efeito perverso do ponto de vista da economia, ela é cumulativa e, ao final, chega na ponta do consumo. Vai chegar no preço dos alimentos, vai chegar no custo da habitação. Portanto, nós vamos trabalhar fortemente contrários a essa taxação. Vamos seguir com o Carlos, porque na próxima safra, né, 25, 26, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você acredita que os bancos devem se comportar com a Selic em 15%, juros mais altos para o crédito rural, maior inadimplência e recuperações judiciais. Carlos. Vamos lá, o tema é bem espinhoso aqui. Desde o final de 2024, a gente já vem sofrendo com esses itens, né? Tanto a subida da taxa de juros, que foi uma subida, uma escalada bem grande, espero que seja no final do ciclo, né, os 15%, assim como a inadimplência e, obviamente, as recuperações judiciais. A gente tem que olhar isso com muita tranquilidade, mas com um desafio grande. Fazer agricultura com 15% de taxa básica é muito difícil. Também é muito difícil financiar um mercado que está alavancado desde que nós tivemos a pandemia, desde o final da pandemia. Só para lembrar a origem dessa alavancagem, né? A alavancagem no mercado de agro, ela começou durante a pandemia com o aumento do custeio, aonde para fazer 1 hectare de soja, por exemplo, precisava usar o dobro do dinheiro de antes da pandemia, dado a crise que nós tivemos de fornecimento de insumos e outros bens durante a pandemia. Com isso, também havia na época uma correção de preço, o que deixou todo mundo razoavelmente confortável de que, apesar de eu ter que usar mais dinheiro para plantar a mesma área, eu tinha mais retorno. O que acontece em outros mercados também, aconteceu no agro, é que muita gente se empolgou com o preço novo, o patamar novo de soja, o patamar novo de proteínas, etc., e acabou investindo muito pesado nessa época. E, obviamente, investimento pesado muitas vezes é feito com alavancagem financeira, tá certo? Essa alavancagem financeira, ela pressupõe, do que foi feito, um preço de commodity super alto.
E o que nós tivemos aí no 2023 para 24, na colheita 24, foi uma correção, né, dos preços de commodity, pegando num contrapé boa parte dos produtores que fizeram essa alavancagem e, com isso, tornando essa alavancagem insustentável. Ao mesmo tempo, a subida da taxa de juros, né, como nós falamos, nós estamos projetando que 2025 poderia ser um dígito e nós estamos basicamente com 15% ao invés de 9%. Essas duas coisas juntas e uma terceira, que foi uma instabilidade climática em algumas regiões, fez um pacote muito complexo para a questão do crédito para a safra agora 25, 26 ou a 24, 25 mesmo, né? O que nós estamos fazendo como banco é apoiando o produtor. É importante dizer que os bancos não executam o produtor que quer resolver o problema. O que é resolver o problema? Resolver o problema é desalavancagem. Então, quando um banco dá prazo para se pagar uma dívida, depende do grau de alavancagem, não adianta só o prazo. Não adianta dar 5 anos para pagar, porque com 15% de juros, os 5 anos, não é que os 5 anos não vai dar, na prazo nenhum vai dar. Então, o que eu acho importante, a mensagem que eu gostaria de deixar é: o produtor pode contar com o apoio dos bancos e o produtor pode também contar com prazo para se desalavancar. É necessário fazer uma desalavancagem, porque nas atuais taxas que nós estamos vivendo, no atual nível de alavancagem, as dívidas, e muitas vezes, não são pagáveis, não adianta dar mais prazo. Com relação ao aumento da inadimplência, é óbvio que esse cenário levou ao aumento da inadimplência. Não é uma coisa fora de controle, mas é uma coisa que realmente machuca o setor. Machucando o setor, obviamente, por uma questão matemática, o setor vai ficar mais restritivo na concessão de crédito e vai pedir mais garantia, o que também não ajuda o desenvolvimento do crédito no setor. Então, para manter o setor saudável, nós devemos procurar a negociação com os agentes financeiros e fornecedores para estender o prazo. Estender o prazo não vai resolver o problema na maioria dos casos, mas estender o prazo compra tempo para se desalavancar. Desalavancar é entregar um arrendamento, vender uma máquina que foi comprada no momento errado, ou vender uma terra porque foi feita uma compra com alavancagem financeira num juro diferente. Isso é desalavancagem. E a última pergunta sua sobre a questão da recuperação judicial, nós entendemos que não é o melhor caminho para o setor, tá? Existe algumas recuperações judiciais que a gente entende que acontecem no setor, não só no agro, mas em todo o mercado, mas o que a gente tem visto é, muitas vezes, um despreparo em quem propõe a recuperação judicial e um arrependimento de quem entra nesse processo. Porque, no final do dia, a recuperação judicial leva basicamente, aquele produtor a ficar fora do mercado de crédito. Então, ao mesmo tempo que gera o que a gente chama de standstill, que é um prazo onde ele não tem que pagar ninguém, a partir dali, ele também não tem acesso a mais crédito em lugar nenhum, porque ele fica visto no mercado como alguém que desistiu de negociar. Então, eu não recomendaria a recuperação judicial como uma solução milagrosa. Eu acho que tem que ser feita por quem conhece e com quem entende os desafios de fazer uma recuperação judicial corretamente. Então, esses são os detalhes que eu acho que eu posso dar sobre a expectativa para os próximos anos aí com esses juros altos. A Santander, pelas suas considerações aí sobre esse difícil cenário financeiro de parte dos agricultores brasileiros. Luiz Cláudio, você trabalhou muitos anos na Bolsa, desde os tempos de BMF, e agora também está envolvido com o mercado de seguro rural. Sem aviso prévio, dias atrás, o governo cortou 445 milhões de reais de um orçamento de 1 bilhão e 60 mil reais, 1 bilhão e 60 milhões de reais do orçamento do seguro rural. O seguro rural continua sendo o patinho feio da política agrícola brasileira. E como é que a gente pode fazer para virar esse jogo, Luiz Cláudio? Boa pergunta, Ivan. Quando a gente vai medir a lucratividade do produtor,
A gente, é uma fórmula simples, eu dou para meus alunos, né? Você tem a quantidade produzida pelo produtor lá na lavoura, vezes o preço de venda, menos o custo, né? Uma coisa muito simples, só que essas três variáveis são variáveis que oscilam, né? Então, quando a oscilação do preço, o produtor pode ou fazer uma operação de barter, travar na cooperativa, na trade. Em relação ao custo, também faz uma operação de barter, trava o custo, compra antecipado. Em relação à quantidade produzida, Ivan, essa variável é uma variável que é difícil, né, fazer um hedge com uma operação de trava com São Pedro, né? E, geralmente ele não gosta de fazer isso. Então, para se travar ou para se fazer uma gestão da quantidade produzida, existe uma maneira que é através do seguro agrícola. Só que no Brasil, aliás, o seguro agrícola, essa variável, ela tem um componente diferente de seguro de carro, diferente de seguro de casa, né? Ela tem um componente catastrófico, né? Então a gente viu lá em 2021 aquela geada que deu no oeste do Paraná, no norte do Paraná, que pegou a safrinha em pleno desenvolvimento. Isso fez com que os preços subissem, né? Enfim. Então, isso é uma catástrofe, e quando se coloca na conta para poder chegar no prêmio do seguro o componente catastrófico, o prêmio fica caro. Então, no mundo inteiro, por causa disso, e é uma questão que não dá para se resolver num escritório, é uma questão natural, por causa disso, no mundo inteiro, o governo geralmente se subsidia uma parte do prêmio, ou tem alguns programas de subsídio de seguro. Então, de um lado, que é o lado do seguro tradicional, do seguro de produtividade, existe esse caminho, né? Então, eu acho muito ruim não ter uma quantidade de recursos minimamente para poder cobrir os próprios a perda de produtores, né? Isso é muito ruim, porque o produtor vai ficar com aquela variável oscilando, né? Quer dizer, pode simplesmente o investimento dele ou o que ele colocou no chão pode não se materializar, ele tem um prejuízo, né? Então, eu acho ruim. Agora, do outro lado, olhando por uma outra ótica, os próprios modelos de seguro, né, agora com a tecnologia, né, eles têm alguns modelos migrando para um seguro paramétrico, que é diferente do seguro de produtividade, é um seguro de um determinado índice. Esse seguro já se falava, quando eu fiz mestrado na Exalc, o professor Adriano Azevedo já falava desse seguro lá em 97, só que a tecnologia hoje avançou bastante, e esse seguro paramétrico já tem condição de ter uma assertividade importante. E qual que é a diferença desses dois seguros? Então, eu estou olhando primeiro por um lado do governo, né, e depois do lado das seguradoras. Então, qual que é a importância desse seguro paramétrico? O seguro paramétrico ele tem condição de ter um prêmio de seguro mais ajustado, um pouco mais baixo e um pouco mais palatável para o produtor. Então, quer dizer, eu acho que não tem uma saída mágica, né? A saída é realmente, tem que haver um apoio do governo, né? Você vê o Proagro lá na agricultura familiar com 5,8 bi, e tem que ter o apoio do governo, e do outro lado tem o desenvolvimento tecnológico das próprias seguradoras que está chegando num nível satisfatório. Então é isso. Tema especial A Voz do Mercado, Plano Safra 25-26, mais juro, menos seguro. Queria agradecer a participação de vocês pelo chat do YouTube do Portal AgroLink. Tem chegado muitas mensagens, perguntas, comentários sobre a live e considerações dos nossos entrevistados. Vamos juntos até às 9h30, em respeito ao horário aí, a agenda dos nossos entrevistados. Vou para o deputado Arnaldo Jardim. Conta para a gente, vamos se aprofundar um pouquinho mais, para quem nos assiste, para nossa audiência, para a gente entender um pouquinho melhor quais são hoje, deputado,
os pontos mais importantes na pauta do Congresso Nacional envolvendo o agronegócio e o financiamento do setor. O senhor deu um cheiro para a gente, agora pode se aprofundar. Muito obrigado, Suelen. O Suelen, me permito aí colaborar porque estou aprendendo também aqui bastante nessa live nossa, que está sendo muito esclarecedora. Então, eu vou primeiro voltar a um ponto que o Luiz, com muito consistência, trouxe. O anúncio feito pelo governo, que incluiu a contagem das CPRs, pode implicar, foi a expressão dele, e eu gostei, porque foi muito fundamentada, pode significar você ter uma dupla contagem. A nossa percepção é a mesma também. Você entra 2 vezes com esse cálculo, infla, portanto, o montante sem a consistência necessária. Estou de acordo, Luiz, com essa sua avaliação e acho determinante isso na análise do fundamento real do que foi proposto pelo governo. Segunda questão, tratada pelo Carlos Aguiar, que é sobre a questão da inadimplência, eu queria fazer uma consideração sobre isso. Acho que a inadimplência tem 2 origens básicas aí. Alguns que realmente se alavancaram, deram um passo adiante das pernas no momento de entusiasmo, tá certo? E isso vai exigir todo um processo de repactuação. É verdade. Outros é um número muito acentuado. O caso mais dramático é o do Rio Grande do Sul, onde nós tivemos fenômenos climáticos que se alteraram entre excesso de chuva ou escassez em diferentes momentos e que causaram um problema de constrangimento muito acentuado, né? Eu acho que isso deve ser tratado, nós temos buscado diálogo para enfrentar essas situações diversas, mas é importante separar de que não há um risco de uma crise sistêmica no setor. Porque aí, Carlos, eu me permito aí fazer um alerta, eu vejo algumas instituições precificando com rapidez e muitas vezes sem base em dados para elevação de spreads, sem que isso tenha uma correspondente amparo na situação real. Há casos que precisarão ser tratados, mas, repito, não é, no meu entender, uma crise sistêmica. Acho que eu e você temos concordância com relação a isso. Isso é muito importante para a projeção futura. No que diz respeito à questão também agora mencionada pelo Luiz, a partir da pergunta do Ivan, que é sobre seguro, nós consideramos isso estratégico. Nós fomos procurados pelo governo, quando o governo decidiu fazer uma revisão do Proagro. O Proagro havia consumido, em exercício anterior, algo em torno de 11 bilhões. Levantamento feito pelo Tribunal de Contas, depois que o governo acolheu, é que havia disfunções, muitos erros aí na aplicação do Proagro. Nós anuímos a isso. O governo fez uma revisão, disse que isso significaria uma economia de recursos e assumiu um compromisso conosco. O próprio ministro da Agricultura declarou isso publicamente, que a diminuição e a revisão do Proagro, a diminuição dos recursos destinados, teriam um correspondente redirecionamento para o programa de seguro rural. Isso não foi feito. E agora, na caso do anúncio do Plano Safra, nós esperávamos uma sinalização com relação ao seguro e ela também não veio. Considero que é necessário, sim, fazermos, como mencionou o Luiz, uma revisão estrutural da questão do seguro. Estamos muito motivados por uma iniciativa que foi feita pela senadora, nosso membro da diretoria, ex-ministra Tereza Cristina, que, para regulamentar o chamado Fundo Catástrofe, apresentou uma proposta mais abrangente. A relatoria do senador Jaime Campos já avançou no Senado, a matéria está pronta para ser deliberada, remetida à Câmara, e ela avança em alguns sentidos. Estamos analisando o conceito de seguro paramétrico, como foi mencionado, como algo que possa ser aí uma busca de solução mais estrutural para o tema. E aí, respondendo sua pergunta, Sueli, finalmente, dizer que a questão do seguro para nós
é uma questão de prioridade agora. Barrar a taxação dos fiagros e da LCAs é outra intenção nossa também. O governo aumentou a obrigatoriedade de disponibilização para o agro, o direcionamento desses títulos no volumes captados para o agro, mas, no nosso entender, isso não justifica aquilo que foi a taxação proposta pelo governo. Estamos dispostos a discutir esse assunto, mas, em princípio, como já mencionei na resposta anterior, nos mobilizaremos contrário. E depois nós temos uma pauta naquilo que são as prioridades legislativas, agora na LDO, é trabalharmos para que se estabeleça um dispositivo em que recursos para o seguro agrícola, tá certo? E para o crédito, de uma forma geral, não sejam contingenciados no orçamento. Nós já estamos falando de um cenário de recurso escasso e queremos evitar esse contingenciamento. Essas são algumas das nossas prioridades na pauta da Câmara e do Senado. Sueli. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim, pela sua clareza aí nos pontos comunicados à nossa audiência. Eu vou voltar ao Carlos Aguiar, do Santander, para comentar sobre qual é o impacto dessa ameaça de tributação de imposto de renda de 5% dos títulos do agronegócio. Como isso pode impactar os recursos para o agronegócio brasileiro, olhando ali que tem um investidor que pode comprar um CBB do Santander ou uma LCA do Santander. Como é que isso, na sua visão, essa tributação pode afetar o agronegócio, Carlos Aguiar? Vamos lá. Bom, primeiro, só confirmando aqui o que o deputado Arnaldo Jardim acabou de falar, não é um problema sistêmico, é um problema pontual. E sim, o Rio Grande do Sul é o exemplo que eu estava dando, que não só tivemos problemas de inadimplência por alavancagem, por inadimplência por juros altos, inadimplência por investimentos mal feitos, mas a questão do Rio Grande do Sul é um problema particular de uma sequência de eventos climáticos difíceis num lugar só. Então, é onde o seguro faria muito mais diferença e é onde nós temos que tratar de maneira diferente. Voltando à sua pergunta, que a questão da tributação, hoje, com os juros na altura que está, o impacto de 5% ele tende a ser menor. Mas ninguém quer conviver e ninguém enxerga que esses juros que estamos vivendo, de 15%, ele é sustentável. Então, eu enxergo que a partir do momento que começar o corte de juros e que a taxa de juros começar a ir para um dígito, que é onde nós esperamos que ela vá, essa tributação começa a fazer diferença na captação dos bancos para o agronegócio. Então, eu enxergo que, num curto prazo, esses 5% não deveriam afetar de maneira efetiva a captação das LCAs, porque com 15% de juros, o 5% ele é um número ainda menor, mas que assim que esses juros, esperamos que caia rapidamente, assim que esses juros voltar, isso será um problema para refinanciar a carteira de LCA. E aí, né, a terceira maior taxa real de juros do planeta, né? A gente teve aí um aumento, um reajuste foi para 15% essa taxa. Realmente é complicado a gente falar nesse cenário. Obrigado, Carlos, pelas suas considerações. Agora, Luiz, conta para a gente qual é, na sua visão, o impacto do combo explosivo de mais uma alta de taxa de juros aí sobre o custeio da próxima safra, especialmente sobre o financiamento privado nas operações de barter. Suelen, eu pensando, quando eu vi o aumento da taxa de juros no Plano Safra, eu resolvi fazer um exercício para comparar em relação ao Plano Safra anterior, né? Quer dizer, o Plano Safra anterior para a agricultura empresarial, para custeio, era 12% e subiu para 14%. O que eu fiz? Eu peguei lá o custo de produção do IMEA, do Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, que é um custo de produção que eles soltam todo mês, de milho,
e eu tirei lá o custo de capital, enfim, e eu cheguei num custo de produção para se produzir milho no Mato Grosso, a média do Mato Grosso, em R$ 5.000, R$ 5.250 por hectare. É o custo por hectare. Apliquei 12%, né, de taxa do plano safra anterior, mais uns 3% de custo, que sempre tem, que vai, esse 12 vai para 15,5%, e deu um valor de R$ 810, mais ou menos. Quer dizer, então, de juros, do ano passado era R$ 810. Eu peguei o mesmo valor, mesma metodologia, e coloquei o juros de 14%, que é o que foi anunciado, mais os 3% de custo, deu 17,5%, e aí de juros subiu para R$ 920. Então, quer dizer, só de juros, em relação ao ano passado, o produtor pagou ano passado 810, e esse ano vai pagar 920, de acordo com no custo de produção de um hectare de milho, que é mais do que ele usa para gastar de semente em um hectare. Então, é muito grande. Quando você olha, então, isso em relação ao plano safra, quando você olha essa taxa de juros, das taxas que são divulgadas pelo Banco Central de crédito direcionado, né, do crédito rural, então é uma média. Eu peguei ontem o número, ele estava em 17,4%. Isso é público, está no site do Banco Central. Então, o que eu estou falando? Eu peguei, o Banco Central está falando que no mês passado, no mês de junho, a taxa de crédito rural foi crédito rural direcionado foi 17,4%. Eu coloquei mais os 3% de custo, chegou em 21%. E eu apliquei sobre os 5.250, que é o custo de produção do milho, esse valor foi para 1.104. Então, quer dizer, de juros, daqueles 5.250, que é o custo de produção, ele paga, além disso, 1.104 de taxa de juros. Quer dizer, que é quase o que ele usa de fertilizante para um hectare. É só para mostrar o impacto disso, né? O quanto que representa no bolso do produtor. Quando a gente vai olhar as operações de barter, operação de barter, a revenda, o que ela faz? Ela utiliza o crédito bancário, recursos livres, e ela pega esse crédito, coloca essa taxa de juros e vai colocar um spread um pouquinho maior do que esses 3%, porque tem um risco de crédito que ela assume. Então, o banco, na hora de emprestar para revenda, ou um outro crédito privado informal, na hora de emprestar para revenda, já vai colocar um risco de crédito por causa da revenda, e aí a revenda também vai colocar um risco de crédito, porque ela está fazendo isso para o produtor. Quer dizer, ao fazer isso, essa taxa fica muito maior, né? Quer dizer, então é um repasse de taxas. Então, nas operações de barter, o que vai acontecer? Vai ficar muito mais caro. Quer dizer, então, quando a gente olha a taxa de juros, para mim, assim, a taxa de juros é um mal silencioso, né? Um mal oculto, né? Quando se sobe o preço do fertilizante, Sueli, o produtor, na hora, ele pega e fala assim, mas quanto que é um saco de soja, ou quanto que é um saca de milho ou de trigo? Faz a relação de troca, ele fala, tá barato, tá caro. Ele já sabe isso, na hora. Taxa de juros, o produtor senta lá no banco, financia, porque ele não tem outra fonte de recurso, ele vai ter que financiar. Aí ele financia, ele não sabe quanto que ele vai pagar, não é que não sabe, dá para fazer a conta, mas é muito mais, não é tão visível quanto o preço, o aumento do preço do custo. Né? Então, a taxa de juros entra nesse custo com mais invisível, né? Então, para mim, assim, eu escrevo sobre isso e converso bastante com o Ivan. Para mim, taxa de juros acima de 6%, e aí eu não estou falando só para produtor, para quem produz no Brasil, para a indústria, para todo mundo que produz, que ajuda a construir o PIB do país, taxa de juros acima de 6% é ruim. Né? Então, é esse o impacto, né? Respondendo objetivamente sua pergunta, é esse o impacto
que esse aumento de taxa de juros gera nas contas dos produtores brasileiros. É a minha pergunta. Muito obrigada, Luiz Cláudio. A gente está se encaminhando aí para os minutos finais da nossa transmissão. Vamos juntos até às 9h30 da manhã. Eu gostaria de, antes de a gente iniciar a rodada de perguntas, obrigada pela audiência de vocês. A audiência está incrível no YouTube do Portal AgroLink. Tem chegado muitas perguntas. A gente vai tentar fazer todas aos nossos entrevistados. Mas antes de fazer a primeira pergunta do público, como jornalista, eu preciso perguntar ao deputado Arnaldo Jardim, né? É uma pergunta que eu não tenho como não fazer. Deputado, a FPA foi convidada para os anúncios do Plano Safra da Agricultura Familiar e Empresarial. Como é que está a relação com o Ministério e o Palácio do Planalto? Conta tudo para a gente, deputado. Tudo, Suelen. Suelen, brincadeiras aí. Deixa eu lhe dizer, como é que nós tratamos a questão do Plano Safra, nós todos ali da FPA, o nosso presidente Pedro Lupion, toda a nossa diretoria. Nós tratamos da seguinte forma, nós discutimos com o Instituto Pensar Agro, eu já disse, com uma liderança muito relevante da CNA e da OCB, mas todas as entidades participaram. Nós fizemos um bom apanhado de todo o processo de crédito no Brasil. Fatos agora levantados pelo Carlos, pelo Luiz, reforçam muito as nossas convicções daquilo que nós fazemos, uma distância entre o anunciado e o realizado, a necessária revisão do Manual de Crédito Rural, que não incorpora avanços de tecnológicos, de novos parâmetros que estão sendo construídos pelo mercado, de novas ferramentas que têm sido constituídas para poder facilitar o grau de informação, de monitoramento daquilo que são as operações de crédito e a própria operação da safra propriamente dita. Então, nós fizemos um conjunto de sugestões. Encaminhamos essas sugestões já no começo de maio ao Ministério da Agricultura, encaminhamos ao Ministério da Fazenda, pessoalmente estivemos, eu e toda a diretoria, com o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central também. Ou seja, nós não só ficamos num ponto dizendo que o setor agro precisaria de atenção, precisaria de montantes adequados, mas buscamos ser propositivos, apresentando conjunto de ideias e propostas, né? E nós fizemos isso. A cerimônia foi marcada agora para o Palácio e nós não fomos comunicados nem convidados para dela participar. Não tem nenhum problema, o governo escolhe quem convida, escolhe de que forma trata os seus eventos, nós não abdicaremos do papel de representar o setor, repito, firme quando necessário, para poder contestar medidas, como é o caso da taxação, prontos para discutir alternativas, como que nós queremos fazer com relação ao seguro, ou medidas que possam desburocratizar, facilitar o crédito e facilitar a vida do nosso agricultor. Então, essa é a nossa postura bem determinada. A frente não tem nenhuma motivação, não é contra o governo ou a favor do governo, tá certo? É a favor do agro. Vamos sempre dialogar quando necessário. Vamos sempre nos posicionar contra qualquer ameaça houver. E vamos sempre aplaudir quando nós tivermos necessidade. Veja só o caso recente da gripe aviária. Nós não só aplaudimos as medidas que foram adotadas, respaldamos, mas aceleramos a votação de projetos de lei que, tanto constituindo um fundo para emergências, como, por outro lado, adotando outras medidas, pudesse auxiliar o Executivo a enfrentar essa questão. Nós estamos acompanhando agora toda a regulamentação do autocontrole, para ficar nesse capítulo de defesa sanitária, tá certo? E assim será sempre, Suelen, a nossa postura. Mas a resposta é não. Não fomos convidados para essa cerimônia de anúncio do Plano Safra. Por seu esclarecimento, sua resposta direta, deputado. Agora sim, a gente vai à participação da nossa audiência.
O Diogo Mazzottini disse o seguinte: Ivan criou, Arnaldo defende. Sem CPR, CRA e Fiagro, o agro não teria acesso ao mercado de capitais. Parabéns aos dois. O comentário do Diogo Mazzottini. Obrigada, Diogo, pela sua participação. Agora tem uma pergunta da minha colega Aline Meladete, ela que é repórter do portal AgroLink. Ela pergunta para o Carlos e depois para o Luiz Cláudio complementar. A gente já falou um pouquinho sobre isso durante a transmissão, mas ela quer saber efetivamente, né, em que medida o crédito rural recorte, né, anunciado, 516,2 bilhões, poderá efetivamente aliviar os custos de produção e garantir maior rentabilidade ao agricultor brasileiro. Carlos Aguiar, diretor de agronegócios do Banco Santander do Brasil, responde. Vamos lá. Olhando a situação, como eu havia explicado antes, os custos de produção eles bateram um recorde na safra 23-24. De lá para cá, houve uma estabilização, até uma redução em alguns produtos, e eu diria que nós voltamos ao normal, né? a um custo de produção que não é mais o pico histórico, mas ainda é um custo de produção alto. Eu acho que o que o governo fez neste plano safra, em termos de manter o percentual de exigibilidade sobre depósito à vista dos bancos, ou até aumentar de 30% para 31,5%, que na verdade os 30% da safra passada era 30 mais 1,5 por fora, e agora virou 31,5 por dentro, para dividir entre Pronaf, Pronamp e geral, eu acho positivo, dado que o setor precisa de financiamento. Eu também acho positivo ele ter colocado mais recursos em quem precisa mais, ou seja, ele tirou 10% da exigibilidade para os bancos aplicarem no geral, que são os grandes produtores e agroindústria, e colocou esses 10% aumentando o Pronaf e o Pronamp. Então, também acho positiva essa mudança. Essas são as partes positivas do plano. Agora, qual é a parte que ficou mais complicada? A subida da taxa de juros. Obviamente, o governo, infelizmente, tem recursos escassos para fazer equalização, então a maneira de fazer menos equalização é subir mais a taxa de juros ou subsidiar menos. Isso acaba não reduzindo a taxa para todo mundo, ou seja, vai faltar dinheiro para todo mundo, em termos de redução de taxa, e também a equalização de taxa será menor. Então, trocando em miúdos, eu acho o seguinte: eu espero que nós tenhamos uma safrinha recorde, como nós já tivemos uma safra recorde. Eu acho que o setor tem o apoio do governo e o apoio das instituições financeiras para continuar crescendo. É um setor responsável por um percentual extraordinário do PIB, que terá sempre esse apoio. Eu acho que o Plano Safra, dada a situação fiscal, é o melhor que poderia ter tido, porque não tem como fazer milagre sem dinheiro. E eu acho que o mercado, né, a minha dica para os produtores são duas coisas. Primeiro, conservadorismo. Não é hora de fazer grandes investimentos ou grandes expansões nesse tipo de taxa de juros. Acho que todos os interlocutores aqui concordam comigo. Taxa de juro real ou taxa de juros de 15% no nível que está, nós estamos falando de uma NTNB, que é o juro real, acima de 7%. É muito difícil conseguir um retorno sobre o seu investimento com esse tipo de taxa de juros. A competição por uma taxa de juros desse tamanho é muito grande e é muito difícil ter um retorno sobre isso. O que significa que é um momento de cuidar da lavoura, é um momento de arrumar as contas, é um momento de cuidar da gestão de risco, e é um momento de focar no curto prazo e não estender para o investimento de longo prazo até que esse cenário melhore. O que é o cenário melhor? O cenário melhor é ter mais recursos subsidiados, ter mais dinheiro para o seguro agrícola e ter uma taxa de juros básica menor.Lembrando que nós já tivemos nesse país taxa de juros maior do que hoje, mas também já tivemos nesse país taxa de juros de um dígito baixo. Chegamos até 2%. Aí a agricultura trabalha com uma maravilha de uma taxa de juros de um dígito final para o produtor, é o ideal para todo mundo. Obrigado. O pessoal está falando aqui
massivamente sobre a taxa de juros alta no Brasil. Luiz, quer complementar? Como a Aline dirigiu a pergunta a vocês dois, quer complementar o Carlos? Você concorda com as ponderações feitas? Suelen, eu concordo totalmente com o que o Carlos falou. Eu acho realmente, bom, custo de produção, a gente já viu com uma taxa de juros alta, ela, pelo menos o juro sobe, né? O componente de juros dentro do custo de produção sobe. Mas eu concordo, eu acho que nesse momento, e é o que eu costumo falar, né, para os meus alunos, que são filhos de produtores, né, que tem que ser conservador nesse momento, tem que cuidar das contas, tem que fazer uma gestão de risco muito adequada, né? Então, eu dou aula de gestão de risco para essa garotada e é nesse momento que exige-se que o produtor tenha uma gestão de risco bem mais bem melhor, né? Então é isso, eu concordo com tudo que o Carlos Aguiar falou. Ivan, você quer replicar aí uma pergunta que chegou para o chat, um comentário? Obrigado, Suelen. Eu vou fazer aqui um comentário do Loreno Budi. Espero que tenha falado do seu sobrenome corretamente, Loreno. Ele comenta que não há duplicidade no cômputo da CPR e da LCA. E aí cita, como ele conhece bem, diversos dispositivos lá do Manual de Crédito Rural. Eu vou fazer o comentário, depois eu passo a bola para o Luiz Cláudio. Loreno, quando você entra lá no sistema do Banco Central, existem as fontes de recursos, depósito à vista, poupança rural, fundos constitucionais, LCA, e não existe uma contabilização da CPR como uma fonte de recursos, porque a CPR está no lastro, segundo as exigências do Banco Central. Que o banco que emite CPR, que emite LCA, tem que usar o X%, como você mencionou, nas operações de crédito rural. Então, em resumo, a CPR não é fonte de recursos direto contabilizado pelo Banco Central, embora todos saibamos que ele é um título muito importante para o financiamento, mas a CPR de per se não faz parte do Sistema Nacional de Crédito Rural como fonte de recursos. Luiz Cláudio, você quer dar uma palhinha sobre esse assunto? Sim, claro. Você tem toda a razão, né, Ivan? Quando você olha numa estrutura de crédito, você tem aqui o investidor desse lado, você tem aqui o tomador, que é o produtor, e aqui no meio você tem o banco, nesse caso de crédito direcionado, que ele faz a operação ele operacionaliza esse crédito, né? Quer dizer, o banco emite, a LCA é um título de emissão bancária. Ele emite essa LCA para um investidor. Esse investidor, na hora que compra essa LCA, põe esse dinheiro dentro do banco e o banco vai lá e põe na agricultura. Na hora que ele põe na agricultura, ele pede uma CPR. Ele pode pedir outros títulos de crédito, pode pedir nota de crédito, nota promissória rural, enfim. Nos que pede CPR, então, ele pede a CPR como a formalização que é um título de crédito, que formaliza a relação financeira entre o produtor e o banco. Então, quer dizer, a estrutura, ou se você contar LCA, você não pode contar CPR. Você pode, inclusive, até um exercício interessante que eu faço lá na FGV Agro, é tentar olhar pelas duas óticas. Eu quero olhar pela ótica do investidor ou pela ótica do tomador. E esse número tem que bater, mas eu não posso duplicá-lo, né? Então, quer dizer, é a mesma coisa quando eu olho uma estrutura de CRA. Uma estrutura de CRA é estrutura de mercado de capitais, não tem nada a ver com o assunto aqui de crédito rural, mas é uma estrutura de mercado de capitais. Você tem investidor, ele coloca dinheiro dentro da securitizadora que emitiu o CRA. Essa securitizadora, o que ela vai fazer? Esse dinheiro, ela comprou, né, ou ela deu para uma empresa de insumo que fez uma cessão de CPRs para ela, ou ela comprou direto essa CPR de uma empresa, uma empresa grande que precisa desse dinheiro do mercado de capitais.
Quando eu vou fazer a contabilização, eu uso só o CRA, ou eu uso só os lastros, né? O certo é usar só o CRA porque ele é mais visível. Então, Ivan, eu acho que ainda, para mim, tem dupla contagem no meu entendimento. Luiz, a Estivalete Teixeira fazendo comentário aqui, taxa Selic a 15%, nem país em guerra tem. Erros também na política de desnacionalização de insumos. Obrigada pela sua participação, Estivalete Teixeira, no YouTube do Portal AgroLink. Um bom debate, disse o Ivan Ramos. Parabéns, o deputado Jardim foi bastante claro, didático, de fácil compreensão. Todos os interlocutores foram, né, Ivan? Muito obrigada pela sua participação. Agora tem uma pergunta que, de repente, o deputado consegue ajudar a responder e a esclarecer. Uma pergunta do Bernardo Santin. Alguma previsão de solução para o endividamento dos produtores do Rio Grande do Sul? O senhor está ao par disso, deputado? Nós estamos acompanhando a FPA, sucessivas reuniões aconteceram já de diálogo com o governo. Há uma iniciativa do senador Luiz Carlos Reis, do deputado Afonso Ram, do deputado Alceu Moreira, que são do Rio Grande do Sul, que tem capitaneado essa iniciativa, nós temos acompanhado. Estamos aguardando uma proposta que o governo ficou de apresentar para nós podermos ter aí uma condição de renegociação da dívida específica para o Rio Grande do Sul. Em algumas palavras, em alguns momentos, autoridades do governo até justificaram que o montante orçamentário, que todos já perceberam, foi menor do que o do ano passado para a questão da subvenção. Uma das causas seria a necessidade de ter essa solução que vai exigir um gasto. Então, nós estamos acompanhando isso. Agora, eu queria aproveitar, Suelen, porque daqui a pouco vamos encerrar. E eu gostei porque as últimas intervenções feitas tanto pelo Luiz Cláudio como pelo Carlos Aguiar também apontaram caminhos aí. Eu não queria fugir a essa dinâmica. Sempre identificar o problema, mas também saudar iniciativas que nós acreditamos que podem ser aprofundadas. Primeiro, o surgimento de um tempo para cá de linhas dolarizadas. O BNDES teve um protagonismo nisso. Eu quero dizer que isso nos parece uma alternativa importante e que deveria continuar a ser buscada, né? Porque garantindo que nós podemos neutralizar a variação cambial, eu acho que é uma linha de alternativa importante. Segundo, movimento positivo que eu gostaria de reconhecer é o movimento da CVM, tá certo? O superintendente da CVM, o JT, como nós chamamos, o JP tem sido muito diligente, foi muito ágil naquilo que era a regulamentação dos fiagros. Os fiagros já tinham sido bem caracterizados, agora a nova norma da CVM também aponta nesse sentido, e eu acho que esse título pode ter um papel crescente. Terceiro, todos nós, em diferentes momentos aqui nessa live tão bacana, nós mencionamos o seguro. Quero reiterar que nós estamos esperando o desfecho no Senado e queremos rapidamente tratar disso na Câmara, porque isso é uma solução de mais fôlego e vamos continuar insistindo ao governo para que nos dê uma previsão daquilo que poderá ser destinado à questão do seguro, particularmente. E destacar também que nós saudamos muito aquilo que é a introdução de conceitos de práticas sustentáveis, tanto pelo uso de bioinsumos, como cuidados do solo, como algo que seja um fator de diferenciação na concessão de empréstimos. Não foi novidade, isso tem sido anunciado nos últimos anos, não tem sido ainda praticado, tem faltado parâmetros efetivos para que isso entre em vigor, mas é um rumo correto, é um rumo que nós queremos buscar para continuar a aprofundar aquilo que já é um compromisso do agro com a produção com sustentabilidade, boas práticas agrícolas. Então, mencionar que ao lado de tudo aquilo que nós temos que continuar pressionando, trabalhando, criando alternativas, destacar esses pontos como pontos de um bom rumo para que as coisas possam continuar e serem conduzidas. Obrigada, deputado. Agora sim,
Agradecer mais uma vez a participação da nossa audiência. Agora eu vou passar para o meu amigo Ivan Vedekip, porque ele tem o grande desafio de fazer a síntese desse programa tão denso e cheio de conteúdo, que foi o especial Plano Safra 25-26. Ivan, o que ficou desse debate importante, né? O que esperar do financiamento da nossa próxima temporada agropecuária no Brasil? Obrigado, Suelen. Então, o nosso tema é mais juro, menos seguro. Eu gostaria de destacar 5 pontos que eu aprendi neste programa de hoje. Primeiro, é inequívoco que nós teremos um aumento do custo de capital no financiamento dessa safra, com impactos aí na realidade econômica financeira do produtor. O Luiz Cláudio mostrou de maneira muito simples que nesta safra o o custo dos juros será tão importante quanto o custo de fertilizante. Juro não é tecnologia. Semente, adubo é tecnologia. Então, tem um problema sério de custo de capital. E o Carlos Aguiar, com toda a sua experiência, disse o seguinte: olha, é difícil fazer agricultura com uma taxa de juros desta magnitude, com Selic a 15%, dentro de um ambiente em que muitos produtores, que são exceção, fizeram uma alavancagem financeira nesses últimos anos. Então, a visão do Carlos Aguiar é que nós temos um pacote complexo de financiamento do agricultor, mas enfatizou o caráter fundamental dos bancos, das instituições financeiras estarem ao lado dos produtores para resolver as suas soluções num certo horizonte de tempo. Um segundo ponto, e aí o deputado Arnaldo Jardim foi muito enfático, não tributar os títulos do agronegócio, as debêntures que financiam a infraestrutura e os fundos imobiliários que constroem casas no Brasil. Então, ele disse que vai ter um papel forte no Congresso Nacional da Frente Parlamentar para não deixar essa bizarrice acontecer. E dentro desse ponto da tributação de 5% de imposto de renda, o Carlos Aguiar diz o seguinte: olha, nesse cenário de taxa de juros de 15%, esse imposto vai ficar meio diluído o custo dele. Mas a partir do momento que o Brasil entrar nos eixos e a taxa de juros ficar abaixo, ficar em um dígito, esse custo vai aparecer. Mas o ponto fundamental que o deputado Arnaldo mencionou é não tributar o fisco do agronegócio. O terceiro ponto é o seguro rural. E dentro de uma visão muito propositiva, o deputado Arnaldo Jardim disse do acordo feito com o governo para a revisão do Proagro e o compromisso manifestado pelo Ministério da Agricultura de manter o orçamento do programa de subvenção ao seguro rural. O que aconteceu foi exatamente isso, esse corte do orçamento deste ano, a insegurança do orçamento para o ano que vem, e, nesse sentido, o Luiz Cláudio também fez um comentário da importância do seguro paramédico, de novas tecnologias e uma revisão estrutural de todo o programa de seguro no Brasil. O terceiro ponto que eu destacaria foi exatamente essa, a revisão do Proagro, a revisão do Manual de Crédito Rural, como o deputado comentou, dentro de uma visão propositiva. Outro ponto que vamos esclarecer mais aí ao longo dos próximos dias é esse caráter da CPR aparecer no Plano Safra da agricultura brasileira. Vocês vejam que no ano passado o governo anunciou que o Plano Safra seria 400,59 bilhões de reais, sendo 293 bilhões de crédito, custeio e comercialização. No Plano Safra divulgado ontem, esse volume de custeio e comercialização do Plano Safra passado subiu de 293 para 401 bilhões. Então, tem aqui um jogo
dos números para gerar manchetes e induzir a conclusão de que nós temos um plano de safra muito maior, quanto, na realidade, o plano 2024-2025 ficou aí 15% abaixo do ano anterior. Então, nós não podemos tratar o plano de safra como uma ilusão estatística. Temos coisas importantes nesse plano safra, como a manutenção de recursos do PRONAF para a agricultura familiar, as linhas em dólares do BNDES, a questão da sustentabilidade, enfim, mas a gente precisa tratar os números como eles são na realidade. E, nesse sentido, eu gostaria de enfatizar mais uma vez os agradecimentos aqui ao Luiz Cláudio, ao Carlos Aguiar e ao deputado Arnaldo Jardim, nesse momento difícil da agricultura brasileira, num ambiente político, mas o foco nosso, o nosso partido, é a agricultura, é o agronegócio. O Carlos Aguiar destacou que o Plano Safra tem uma importância por ser uma guia de mercado, ele mostra qual é a taxa que o governo propõe para a agricultura, no caso, 14% de custeio para os grandes produtores, mas para os bancos, o Santander em particular, o mais importante são as operações fora do Sistema Nacional de Crédito Rural, e para muitos bancos, essa parcela do crédito rural oficial é apenas 10%. Então, dentro desse sentido, nós precisamos defender a agricultura, o agronegócio, dentro dessa inserção no mercado de capitais. A CVM é apoiadora do projeto Agrocapitais para a agricultura, fez a interiorização do desenvolvimento econômico e social, e agora nós vamos interiorizar o mercado de capitais com a contribuição de todos. Esses pontos, Sueli. Muito obrigada, Ivan, pelo seu rico compacto de sempre, né? Como já é habitual e tradicional. Depois você acompanha aí toda a edição do programa, né? Todo o compacto do Ivan. A gente faz aí um compilado dos melhores momentos, dessa síntese que o Ivan assertivamente traz todos os pontos mais importantes da nossa live. E agora sim, vamos à rodada final com os nossos convidados. Em ordem alfabética, deputado Arnaldo Jardim, Carlos Aguiar, Luiz Cláudio. Vocês têm 1 minuto para que cada um faça suas considerações finais. A palavra é de agradecimento pela oportunidade de um debate tão substantivo, tão propositivo como esse, o compromisso de que nós vamos continuar atentos, novas informações terão que vir sobre a questão do seguro. Nós queremos aprofundar essa análise, esse estudo, e o que a FPA e a Frente do Cooperativismo farão agora, nesses próximos momentos, é buscar acompanhar a implementação do plano, sugerindo ajustes, sugerindo propostas para que nós possamos extrair disso o melhor resultado do ponto de vista do agro e preservar aquilo que é a função virtuosa, meritória que tem tido o agro na economia brasileira. Surpreendente, Suelen, Ivan, Luiz Cláudio e Carlos Aguiar, é como o agro continua se reinventando, capaz de acreditar e criando alternativas, mesmo diante de situações tão adversas. Isso que é admirável e que nos faz ter entusiasmo e respeito pelo nosso produtor rural. Olá, obrigado pela colocação final aqui. Primeiro, eu queria agradecer a participação nesse debate muito rico e com tantos interlocutores importantes. Eu queria agradecer também a todos que estão conectados na audiência. Eu acho super importante. Temos um plano safra fresco e que vai ser bem complexo os próximos 12 meses aqui com esse cenário. O que eu posso dizer é que o banco está à disposição de todos os produtores, clientes e não clientes. Nós vamos seguir apoiando o agro, independente do cenário ser mais adverso. E como dica, eu queria colocar 3 coisas, né? A gestão de risco, que nós já falamos aqui, o que está na mão do produtor. Obviamente, o clima não está na mão do produtor, mas a gestão de risco dos outros itens que estão na mão do produtor. O foco
na operação e não no investimento, e não na expansão nesse momento de juros altos. Eu gostaria que os produtores focassem muito mais na operação, no dia a dia e na safra do que nas expansões. Um foco em redução de alavancagem onde for possível, contando com a ajuda dos bancos para dar prazo para isso acontecer. Eu acho que é importante. E reforçar o nosso apoio ao produtor, sempre terá o nosso apoio. Nós não estamos no agro este ano, nós estamos faz muitos anos e seguiremos por muitos anos. Obrigado. Bom, eu queria agradecer também a participação, né, o debate com o deputado Arnaldo Jardim, com o Carlos, com o Ivan, com a Suelen. Foi muito interessante, né, esse debate. Eu também vou repetir o que o Carlos falou de gestão de risco, né? Eu acho que é o momento do produtor se concentrar em gestão de risco, e tentar olhar o custo de produção de uma maneira bem pé no chão mesmo, tentando fazer economia em tudo que der para fazer economia, pelo menos por esse ano, talvez o ano que vem. E eu também gostaria de falar sobre a minha esperança de que, em algum momento, num futuro próximo, a gente tenha uma taxa de juros um pouco mais palatável, né? Então, eu sou positivo nisso. Eu acho que o nosso país vai conseguir baixar essa taxa de juros e eu trabalho para que isso aconteça todos os dias. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Luiz. Foi um grande prazer ter vocês aqui. Ivan, conta para a gente rapidinho, que a gente já está com a hora aí estouradinha. A gente entrou um pouquinho atrasado por problemas técnicos, mas deu tudo certo. A nossa transmissão foi um sucesso. Você ficou satisfeito com mais essa edição especial do A Voz do Mercado? Essa que é a edição anual de maior audiência e repercussão do nosso talk show? Com certeza, Sueli, nós fizemos um grande debate. Também conversar com esses nossos 3 convidados é sopa no mel, porque são especialistas e brasileiros focados, determinados a fortalecer a competitividade da agricultura e do agronegócio. Obrigado, querida. Até a próxima, Ivan. Espero que você que nos acompanhou também tenha gostado do conteúdo. Foi feito com muito cuidado e carinho. O talk show A Voz do Mercado é uma parceria com o portal AgroLink e o Pensa FIA, o Centro de Agronegócios da FIA Business School, com o apoio da Absolo. Se você assistiu e gostaria que um amigo ou colega de trabalho também assistisse, a transmissão pode ser acessada quantas vezes você quiser no YouTube do portal AgroLink, bem como todos os programas A Voz do Mercado que estão lá desde a sua primeira edição há 4 anos. Compartilhe conteúdos de qualidade na sua rede. Desejo um bom resto de semana a todos e até a próxima transmissão, até a próxima A Voz do Mercado.